Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da prova. É meramente para vocês conferirem, lembrar, o que vocês assinalaram e entender por que vocês erraram, acertaram, enfim, vamos lá. Os grupos sanguíneos são definidos em função da presença de aglutinogênios. Aglutinogênios são proteínas que se localizam na superfície das hemácias. Indivíduos portadores do sangue do grupo A apresentam, então, o aglutinogênio A, então uma proteína tipo A. Indivíduos portadores do sangue do grupo B apresentam o aglutinogênio B. Indivíduos portadores do sangue do grupo AB apresentam ambos os aglutinogênios, e os indivíduos do grupo O não apresentam nenhum desses aglutinogênios. Aí vem, então, foi só uma explicação até aqui, para você entender o que é esse aglutinogênio. O pai da Fernanda pertence ao grupo B, enquanto sua mãe pertence ao grupo A. Claro que aqui, como a gente está fazendo uma prova virtual, eu não consigo acompanhar, o heredograma que vocês poderiam ter feito. Mas aí eu separei aqui no Paint um esquema de heredograma para você compreender como você poderia ter montado, Então, o que está falando lá é que o pai da Fernanda pertence ao grupo B, enquanto a sua mãe pertence ao grupo A. Então, vamos lá. Vou usar o Paint para nos auxiliar nesse momento. O pai dela pertence ao grupo B. E a mãe pertence ao grupo A. Tudo bem até aqui? Se a gente for lembrar, existem duas possibilidades para ter esse tipo de fenótipo, Poderia ser o isão B, isão B. Vou arrumar só esse B aqui, tá? É que não tem como eu fazer o Bzinho em cima do I, Ou, a outra possibilidade, isão B, Izinho, certo? Como que a gente vai descobrir? Vai precisar saber como são os pais do pai da Fernanda, ou seja, os avós paternos. E a mesma coisa se aplica aqui para a mãe dela, porque ela pode ser isão A, e ela pode ser isão A, Izinho. A gente só vai descobrir lendo o texto e vendo se tem alguma informação a respeito dos pais da Fernanda, ou seja, dos avós. Se a gente continuar lendo, a sua avó materna e seu avô paterno possuem o tipo sanguíneo O. Então, a mãe da mãe, seria essa mulher aqui, ela é grupo sanguíneo O, que não tem outra opção se não for Izinho. E a mesma coisa se aplica para o pai do pai, Como a gente leu ali, a avó materna e o avô paterno. Então, aqui, a gente tem o avô, que é grupo O, então só pode ser Izinho. E a mãe paterna e o avô materno. Olha, gente, eles só podem ser o que os filhos vão apresentar. Por exemplo, essa mãe, a mãe da avó da Fernanda, ela só pode ou mandar o Izinho ou mandar o outro Izinho aqui para a filha dela. Não vou pôr essa flechinha não, que você pode confundir. Vou pôr esse aqui mesmo. Então, vamos supor, ela mandou esse Izinho aqui, tá? Para a filha dela. Então, ficou que ela tem Ela tem a mãe da Fernanda, Ela é A, provavelmente por causa do pai dela. Mas ela vai ter um Izinho que a mãe mandou. Então, não tem como ser esse fenótipo aqui. Senhor, hein? Não tem como ser esse genótipo aqui. Ou seja, a gente já conclui que a mãe dela é esse aqui, tá? Isão A, Izinho. E a mesma coisa para o pai, Ele é B, provavelmente porque ele herdou o genótipo da mãe dele. Mas com certeza o pai mandou o Izinho, Então, não tem como esse homem ser isão B. Só sobra, então, isão B, Izinho. Quando a gente faz, então, bonitinho assim, o cruzamento, Isão B, Izinho.
cruzando, né, com Izão A, Izinho, a gente vai primeiro fazer, faz a distributiva, acho mais fácil. Esse Izão B com esse Izão A, então fica Izão B, Izão A, que é o AB, né? Aí esse Izão B com esse Izinho, então fica Izão B, Izinho. Aí vai fazer, aqui, gente, cuidado, tá? Izinho, não vi. Esse Izinho com esse Izão A, então fica tipo A. Izão A, Izinho. E aí, a gente vai com esse Izinho, cruza, né? Com esse Izinho. Aí fica Izinho, Izinho. Então, aqui eu tenho sangue A, tá? Sangue AB, sangue B, sangue A e sangue O. Vou até pôr aqui embaixo. Aqui eu tenho AB. Aqui. Só um minuto. Travou. Travou. Aí, voltou. Aí, aqui, eu tenho sangue B, tenho sangue A e tenho sangue O. Ou seja, eu tenho 4 opções. Qual a probabilidade dela ser AB? Que é o que está perguntando, né? Aqui na primeira questão. Qual a probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB? A probabilidade é de 25%, né? Porque em 4 possibilidades ela tem 25% de chance de ter. Tá bom? Então, aí você tem que assinalar, então, A1D. Na questão 2, sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, uma moça, né? Mas vocês entenderam. Porém, que possui a mãe albina, qual a probabilidade do filho do casal nascer albino? Então, olha só. Eu vou apagar esse aqui, tá? Por um novo. E aí, a gente vai fazer o heredograma. Então, nós temos que é um rapaz albino. Geralmente, gente, quando tem essa condição, aí você tem que lembrar que é pintadinho, tá? Então, aqui ele é albino. E como a gente viu, uma característica recessiva, certo? E ele, então, é azinho. E ele vai se casar com uma moça que tem a pigmentação da pele normal, tá bom? Basicamente é isso. Vamos pôr os genes aqui. Vou mais pra cá. No caso dele, como a gente viu, o próprio texto falou, como ele é albino, então ele vai ser azinho. E a pele dela é normal. Então, ela vai ser A alguma coisa. Pele normal, ela vai ser A algo. Por que A algo? No texto falou que a mãe dela é albina. Porém, ó, a mãe possui uma mãe albina. Então, aqui, a gente faz uma geração acima, né? A gente pode mostrar só a mãe, no caso, né? Já que não tá falando do pai. Então, a gente mostra a mãe. A mãe dessa menina era albina. Aí, lembrando, né? Que precisa ser um círculo, porque é uma mulher e tem que ser pintado. Poxa, o contorno ficou cinza claro. E, gente, deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Aqui, então, a mãe dela, albina, tá? Se é albina, é azinho. E a mãe só vai poder mandar o gene que ela tem, que no caso, azinho, então aqui, azinho. Então, essa moça normal vai ser azinho, certo? Então, a gente tem que se ater a fazer um cruzamento com esses elementos que a gente tem. O rapaz cruzando, então, né, se tendo um filho,
com uma menina, uma moça, normal, porém heterozigoto. Então, a gente faz o cruzamento. Esse azinho aqui com aquele azão. Então, fica azão, azinho. Aí, vai esse azinho com esse azinho. Azinho, azinho. Esse azinho com esse azão. Pela aquela regra lá da genética. Azão, azinho. E, por fim, esse azinho aqui com esse aqui. Então, fica azinho, azinho. Se você contar, vai dar 50% de chance de nascer. Olha, eu escrevi alguma coisa, mas não foi. Vou escrever de novo. Dá 50% de chance. Se a gente voltar lá pro texto, aqui, alternativa C, tá bom? Então, D, 2, C. 3. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltiocarbamida, PTC, deve ser um gene dominante. A probabilidade de um casal sensível a essa substância, ou seja, eles são azão alguma coisa, né? Porque é dominante. Aí o próprio texto já falou que eles são heterozigotos, então tanto o pai quanto a mãe, né? Tanto o homem e a mulher, é azão, azinho. E ter um filho do sexo feminino sensível a PTC. Então, o que eles querem basicamente? Vou tirar esse aqui, tá? Eles querem saber, né? Eu vou montar o eridrograma para ficar mais fácil. Uma mulher e um homem. Até para alguns alunos conseguirem visualizar, né? Eles vão ter uma filhinha, tem que ser menina, né? E aí, no caso, eles são heterozigotos para essa proteína. Então, eles são azão, azinho, azão, azinho, tá? E o que eles vão querer? Que o texto tá pedindo. Uma menina. Então, tem que ser uma menina. Isso aqui é importante, né? Tem que ser menina. Probabilidade de nascer menina, gente, é meio, né? Não tem nem o que fazer. E a probabilidade dela ser sensível ao PTC. Eu preciso fazer o cruzamento entre esses heterozigotos e descobrir qual a probabilidade de ser, então, azão alguma coisa, né? Então, por exemplo, se é um fato curioso, eu não tenho essa enzima, não sinto amargo. Então, eu sou recessiva. Olha só como que fica. Azão, azinho. Vai cruzar com azão, azinho. Então, o primeiro é esse azão aqui com o primeiro azão ali. Certo? Então, fica azão, azão. Aí, depois é esse azão aqui com o segundo alelo, azinho. Então, azão, azinho. Depois é esse azinho com o azão. Azão, azinho. E por último, os dois azinhos. Então, fica azinho, azinho. O que a gente precisa disso aqui, ó? A gente precisa disso, tá? Porque isso aqui que vai ser sensível a PTC. E no caso, então, a gente tem 4 possibilidades, mas entre essas 4, 3 são as possíveis. Então, aqui, três quartos, tá? A gente precisa multiplicar meio e 3 quartos. Isso aí dá 3 oitavos, tá? Então, a resposta, 3 oitavos. Aí, se você for lá pro enunciado, né, ver certinho as alternativas, fica a alternativa D, tá bom? 4. Mendel, durante a sua pesquisa, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos genes, né, gente? Bem simples essa aqui.
A 5. A cor vermelha da flor boca de leão é incompletamente dominante em relação à cor da flor branca, e os heterozigotos originam flores de coloração rosa. Se uma flor, né, boca de leão, com flores vermelhas, é cruzada com de flores brancas, e a F1 é intercruzada para produzir F2, qual a porcentagem de surgirem flores rosas? Voltando aqui, eu não vou fazer hidrograma, mas vou usar esse aqui para a gente conseguir fazer. Então, nós temos um cruzamento de flores vermelhas, certo? Sendo cruzadas com flores brancas. Essa geração aqui é o que a gente vai chamar de geração parental, tá? Aí, os filhos, né, a geração descendente da parental é chamada de F1, que vai ser, então, Vzão, Vzão, tá? Não tem como ser outra coisa. Por quê? Esse Vzão vai com esse Vzão, aí esse Vzão vai com esse Vzão, e assim por diante. Aí acontece um cruzamento entre ela mesma, Vzão, Vzão. Aí sim, nós vamos ter a geração F2 dessa forma. Esse Vzão com esse Vzão. Então, fica Vzão, Vzão. Aí, é esse Vzão aqui com esse Vzão. Vzão, Vzão. Aí, é esse Vzão com esse Vzão. Então, de novo, Vzão, Vzão. E é Vzão, esse Vzão com aquele outro aqui. Aí, nós vamos ter, então, Vzão, Vzão. Essa aqui, nós vamos ter uma flor. Peraí. Melhor. Às vezes trava, gente. Coisa de louco. Aí, nós vamos ter, então, Vzão, Vzão, vermelho. Se for, Vzão, Vzão. Aí, nós vamos ter rosa, se for, Vzão, Vzão. E vamos ter branco, se for, pétalas, né? Rosa. Branco, se for, Vzão, Vzão. Indo para a nossa pergunta, qual a porcentagem de surgirem rosas? Então, aí a gente tem o 25 vermelho, 50% rosa e 25 branca. Então, vem aqui, fica 5C. Em rabanetes, um único par de alelos de um gene controla a forma das raízes. 3 formas são observadas: a forma oval, a forma redonda e a forma longa. Cruzamento entre esses 3 tipos apresenta os resultados mostrados na figura. Então, tem a tabelinha, né, para você acompanhar a geração parental e a geração F1. Qual a probabilidade da progenie esperada para o cruzamento oval-oval? Olha só, gente. A gente tem redondo cruzando com oval. A geração parental vai ser oval e redondo na mesma proporção. Seria esse tipo assim, 50-50. Redondo com longo vai dar oval. E aqui está o segredo. Quando a gente cruza redondo com longo, a gente dá oval. Que é a mesma coisa se você cruzar a flor branca com vermelha. Vai dar rosa. Então, aqui que é o lance de você entender que é o monohibridismo sem dominância. Aí a gente vai para oval e longo, de novo, oval e longo, 1 para 1. Redondo, redondo é totalmente redondo. E longo, totalmente longo, né? Por isso que aqui a gente vê que é o monohibridismo sem dominância. E aí, se a gente cruzar, então, o oval, que é hétero, né? Ele vai ter o errão e o elão. Com ele mesmo, errão e elão, então nós vamos ter que fazer mais ou menos assim. Vamos lá de novo. Vou limpar isso aqui.
oval, cruzando com oval. Aí tá. No caso do oval, é errão, elão. Cruzando com errão, elão. De novo, gente, mesma coisa do cruzamento. Errão com elão, errão com elão e elão, elão. Então, aqui a gente tem longo, oval, oval, redondo. Por isso, respondendo a pergunta, qual a proporção da progênie esperada? Um redondo, dois ovais e um longo. Um redondo, dois ovais e um longo. 1 para 2 para 1. Tá? Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, cesão, cezinho, emão, eminho, casa-se com um homem de olhos claros e míopes. Olhos claros, cezinho, cezinho, míope, eminho, eminho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, cesão e emão, no caso a moça é totalmente dominante, né? Ela é heterozigota e o homem é recessivo completamente, tanto para os olhos claros quanto para a visão míope. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança, não especificou o sexo, de olhos claros, mas a visão dessa criança deve ser normal. Lembrando, gente, que aqui nós temos, então, um dihibridismo. Nós temos um cruzamento de duas características, né? A visão normal, ou não, né? Normal, míope, a coloração do olho claro ou escura. Para isso, nós temos a segunda lei de Mendel, tá? Que vai usar em mais de uma característica. Acho que eu fiz para salvar, né? Pera aí, então. Vou tirar isso aqui. Novo. Aí, como nós podemos fazer? Primeiro, visão normal a mulher. Vamos lá. Mulher. Normal e olhos escuros. Ela já tem o genótipo dela. Cesão, cezinho, emão, eminho. Vamos fazer os possíveis gametas dessa mulher, tá? Como que a gente faz? Esse com esse. Então, o primeiro gameta aí que a gente pode ter vai ser cesão, emão. Aí, depois, esse cesão com esse eminho. Cesão, eminho. Depois, cezinho, emão. Cezinho, emão. E esse cezinho com esse eminho. Cezinho, eminho. Agora, vamos fazer do homem. Homem. Ele é míope e com olhos claros. Também já deu o genótipo dele. Cezinho, cezinho, eminho, eminho. Se eu cruzar esse cezinho com esse eminho, 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 a gente vai ter só uma possibilidade de genótipo no gameta dele, que é cezinho, eminho. Então, a gente pode montar uma tabela, né, desse cruzamento. Ou não, né? Como esse aqui é bem simples, então o que você pode fazer? Cruzar cesão, emão com cezinho, eminho. Vamos ver o que dá? Cesão, cezinho, emão, eminho. Aí você pode cruzar cesão, eminho com cezinho, eminho. Vamos ver o que dá? Cesão, cezinho, eminho, eminho. Aí você pode cruzar cezinho, emão com cezinho, eminho. Então, fica cezinho, cezinho, emão, eminho. E você pode cruzar cezinho, cezinho com cezinho, 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 eminho, eminho. Aqui que nós vamos ter, bom, cesão é olho escuro.
olhos escuros. Emão é o quê? Normal. E normal. Aqui, olhos escuros, mas míope. Por causa do eminha-mim. Cezinho. Olhos claros. E míope? Não. E normais. E o Cezinho, olhos claros e míopes. O que o texto está perguntando é isso aqui, ó. Quer que uma menina seja, a criança, né, na verdade, tenha olhos claros com uma visão normal. Então, de 4 possibilidades, só uma, né, que preenche os requisitos de ser Cezinho, emão alguma coisa, né, que no caso emão é minha. Então, aqui a gente tem 1/4 e da alternativa, não sei de cor, aqui, alternativa B. E a última, na espécie humana, podemos distinguir 4 tipos sanguíneos diferentes, o A, o B, o AB e o O. Isso está na primeira pergunta, né, inclusive. Imagine que uma pessoa possui tipo sanguíneo O. Marque a alternativa que indica as características desse tipo sanguíneo. Possui aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Não, aglutinogênio B é o tipo B de sanguíneo. Possui aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Isso aí, de novo, né? Tipo sanguíneo A. C. Não possui aglutinogênio e possui aglutinina anti-B e anti-A. Se a gente está falando do tipo sanguíneo O, não possui aglutinogênio nenhum, né? Então, fica a 8C. Tá bom, gente? Aí a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro porque da nota de vocês. Qualquer coisa, me peça por WhatsApp a prova de vocês, só que me manda e-mail. Manda o e-mail de vocês que eu envio a prova. Tá bom? Para vocês verem o que vocês erraram. Mas não há necessidade de fazer correção, tá? Fazer a correção assim para me mandar. Só acompanhar, né? O que vocês, porventura, erraram.